Eu tive uma mãe maledite. É longo, né? Para variar, é longo. Bom, oi Ana e assombrados, meu muito obrigada por ler meu relato. Não haverá nomes e se houver estarão trocados. Tem um pouco de sobrenatural, pois quem herdou a maior parte da mediunidade fui eu. Eu não sei com detalhes as passagens de tempo da primeira fase, pois não estava lá. Mas eu vou detalhar o máximo que eu puder. É longo, viu, Aninha? E é mesmo, por isso hoje não dá para contar tantos relatos de maledite assim. Mas vamos lá. Primeira fase. Palavras do primeiro companheiro da minha mãe. A minha mãe... Deixa eu só ver se tá tocando a música, porque como eu saí do chroma aqui... Tá bem baixinho, né? Bom. Então, palavras do primeiro companheiro da minha mãe. Minha mãe teve 3 filhos. Minha mãe teve 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Minha mãe teve 3 filhos com um policial. Ela teve 2 mulheres e um homem. Nunca casaram-se judicialmente. Ela era bem jovem, tinha uns 13 anos quando se envolveu com ele. Gente, uma criança. E ele já tinha mais de 20 anos, pois já exercia a profissão. Um dia, ele chega em casa e sem avisar vai entrando e viu... Peraí, gente, vamos ver aqui se dá pra contar, né? Dependendo, vamos ver, não sei o quê. Um dia, ele chegou em casa e sem avisar, foi entrando e viu a minha mãe nua, deitada na cama. Ele estranhou e perguntou por que ela estava nua àquela hora da manhã. Ela disfarçou e quando ia responder, o marido viu alguém pular a janela em direção à rua. Ele virou, sacou a arma e atirou, mas graças a Deus não pegou em ninguém. Virou em direção a ela e com a arma em punho veio as lembranças de seu filho ficar sem mãe. Então decidiu não atirar, mas não quis continuar com ela. Ufa! Ele passava diariamente na casa que pagava aluguel para ela ficar com o bebê e deixava fraldas, deixava comida, não deixava faltar nada. Um dia ele se rendeu e dormiu com ela, pois ele a amava. Palavras dele. E ela engravidou da 2ª filha. Tem 2 anos de diferença os dois. E, consequentemente, engravidou da 3ª. Mas as traições não cessaram. Quando ela teve a 3ª filha, começou a beber muito. As amigas que tinham a mesma idade que ela, seus 17 anos, passavam chamando ela para sair. Ela perdia a noção do tempo, claro, estava bêbada. O marido decidiu que não dava para continuar, pois ele sempre passava em casa no meio do trabalho para ver se ela precisava de alguma coisa e ela não estava em casa. Estavam os 2 filhos mais velhos e a bebê de 4 meses. A bebê chorava de fome e começou a passar mal. Ele a levou para o hospital e foi diagnosticada com um problema no intestino por falta de alimento. Precisou fazer uma cirurgia de risco e sobreviveu. Ele se separou da minha mãe depois que descobriu que, além de deixar as crianças abandonadas, ela estava em bordel, se divertindo para valer. Ele pegou as crianças, entregou a casa e não quis mais saber dela. A bebê mais nova, o pai dele adotou. O pai dele era viúvo e casado novamente. A esposa do pai dele não podia ter outro filho por causa de uma complicação no seu parto da 1ª filha. Então ela tinha filhos com o marido. Legalmente, minha irmã foi adotada pelos avós. A minha mãe pediu morada no bordel e de vez em quando passava a atormentar o ex para ver as filhas. Este, por sua vez, se recusa a contar o que fosse sobre os filhos.
se recusava, acho, a contar o que fosse sobre os filhos. Cara, não sei o que se passa na mente de uma mulher dessas. É uma moça que nos conta ou... Agora não sei. Enfim. Quando a filha do meio estava com 9 anos, ele pediu para uma mulher que ele havia se envolvido e não deu certo para levar a menina para morar com ela. E assim ela fez. Foi embora para o Rio de Janeiro. A família dessa mulher é de lá. Ele enviava uma quantia para ajudar nas despesas. O menino mais velho foi para um orfanato, pois dava muito trabalho e ninguém o queria por perto. A mais nova estava sendo bem criada. O ex nunca falou o que aconteceu com a caçula, mas minha mãe sabia. Algumas pessoas próximas tinham relatado para ela o que aconteceu, tanto é que ela sempre mencionava sobre os filhos para mim. Segunda fase. A minha mãe conheceu meu pai no bordel. Meu pai, com a esposa no leito de morte e com 6 filhos desse casamento, se envolveu com a minha mãe, que é 25 anos mais jovem que ele. Mas, gente, ela engravidou da primeira filha deles e 4ª dela. Coitado, mal sabia da encrenca que estava arrumando. Os 2 nunca se casaram. A minha mãe foi odiada pela família. Mas peraí, ele tinha culpa e não ela. Mesmo assim, ela foi o pivô, né? Meu pai comprou uma casa simples, porém aconchegante, e colocou minha mãe grávida nela. A minha mãe estava ficando ajuizada. Já com seus 23 anos, estava enfim saindo da adolescência. Meu pai não sabia dos filhos da minha mãe e acredito que morreu sem saber. Eu, por fim, fui concebida. Santa misericórdia. Os espíritas dizem que sabemos em que família vamos reencarnar e por quê, mas eu tenho certeza de que eu fui enganada. Com certeza eu escolheria melhor. Eu e minha irmã somos 2 anos de diferença. Desde a gravidez da minha irmã e meu nascimento, ela ficou sóbria. Acho eu. Pelo menos deve ter se embriagado menos. Eu sempre ouvia murmúrios de que ela nunca mudou. Quando eu estava com os meus 4 anos, tenho alguns flashes de lembranças de quando meu pai nos buscava no vizinho, ele agradecendo a vizinha pela ajuda. Eu lembro de ficar passando frio na área de casa porque a porta estava trancada. Eu lembro de pegar minha irmã pela mão e irmos para casa embaixo de chuva, depois de sermos esquecidas na escola pela 5ª vez. Acredito que era a 5ª, pois eu já estava de saco cheio, por isso peguei minha irmã pela mão e fomos para casa debaixo de chuva. Chegamos em casa e a bonita estava dormindo, bêbada, porém era só mais uma vez. Lembro de ver o medo nos olhos da minha irmã, mas eu não entendia o que tinha acontecido antes. Eu já com os meus 6 anos falava para minha irmã se esconder debaixo da cama, porque toda vez que ela chegava bêbada era uma tortura. Tínhamos que nos esconder dentro de guarda-roupas, debaixo da cama. Por vezes fomos para o quintal. Sabíamos que ela ia entrar e se não visse ninguém, não ia bater e nem brigar, só ia deitar e dormir. Hoje, me lembrando daquela época, eu percebo o quanto a minha irmã tinha medo. Eu lembro de uma vez a minha mãe mandar minha irmã tomar banho e sem motivo algum ela pegou o cinto do meu pai, entrou no banheiro e começou a bater nela. Coitada. Só um parênteses aqui, lembrei disso agora, que o Matheus estava vendo um folhetinho sobre Novembro Azul e lá estava dando várias dicas, né? E uma das dicas, é claro, não fumar, né? Não fumar e depois tá lá evitar o álcool, tá? O Matheus falou, nossa, né? Ninguém... fumar tá quase em primeiro lugar em tudo, né? Fumar deve ser bem pior do que o álcool, né? Falei, se for pensar na questão de mal à saúde apenas, o cigarro é muito ruim, a longo prazo que seja, né? Porém, a bebida pode ser pior, porque o cigarro se acaba só com você. Agora a bebida se acaba com muita gente.
por mais que só você beba, mas todo mundo sofre. Olha aí, um exemplo. Bom, você não acaba só com você, você acaba com todo mundo que tá em volta. Bom, entrou no banheiro e começou a bater nela, coitada. Eu enfrentava. Eu tava cansada de sentir medo por ela. Um dia, quando a minha irmã foi tomar banho, minha mãe fez a mesma coisa. Pegou o cinto e foi em direção ao banheiro. Mas eu prestei atenção em tudo e entrei no banheiro antes e tranquei a porta. Entrava na frente quando a minha mãe jogava ela no banheiro e pegava o cinto para bater nela. Eu não deixava. Ela nos ameaçava para não falar nada para o meu pai. Meu pai tinha um comércio e ficava para lá o dia todo. Eu fui nutrindo ódio por minha mãe. Quando eu vi, eu era sua maior inimiga. Estávamos no mesmo patamar, com a diferença que eu era uma criança, mas nunca baixei a cabeça para ela. Acredito eu que a minha irmã me defendeu de muita coisa, porque eu não sentia medo da nossa mãe. Eu respondia, eu corria, mas a minha irmã não. Ela não reagia, ela só ficava parada esperando acontecer. Um belo dia, minha mãe chegou bêbada e não lembro bem como foi, mas ela deu uma surra no meu pai. Mas ela deu uma surra em meu pai nesse dia. O coitado que tinha mais de... ele era bem mais velho que ela. O coitado que tinha mais de 50 anos e com grandes problemas de coluna foi hospitalizado. Parece que eu já escutei essa história. Acredito também que meu pai só suportou ela por causa de nós duas, que não tínhamos para onde ir. E foi nesse dia que tudo desmoronou. Um dos filhos do meu pai deu uma surra na minha mãe. Eu entrei na frente para defendê-la, peguei uma vassoura, gente, e batia nele. Ele deixou mas não deu, ele bateu nela. Eu gritava, você matou minha mãe, eu odeio você. E ele me pegou pelo braço, me arrastou para o carro onde a minha irmã já estava dentro. E eu cravei os dentes na mão dele e disse que eu não iria com ele. Ele veio me pegar e eu o ameacei com a vassoura. Ele virou para mim e disse, você é igual a ela. E eu pedi para minha irmã ficar, mas ela não falava nada, ela não reagia. Voltei para minha mãe e vi a multidão acudindo ela. A levaram para um hospital e algum tempo depois ela teve alta. Eu fiquei na casa de um pessoal da vizinhança e vi quando o filho do meu pai veio morar na casa que era nossa. E eu não pude nem pegar as minhas roupas, nem as minhas bonecas. Ele levou tudo para o quintal e colocou fogo. Eu nunca me curei dessas lembranças. Até hoje dói. Depois que minha mãe teve alta, contei tudo para ela e ela nem se preocupou. Disse um monte de asneiras que nem lembro. Eu fiquei muito triste. A minha mãe não tinha parente na cidade, então para onde iríamos? Alguns dias íamos para a praia e dormíamos escoradas na estátua de Iemanjá. Lá na minha cidade tem uma estátua dela de frente para a praia. De manhã eu vi aquele sol nascendo e naquele instante era tudo tão lindo. Era a melhor coisa do dia. Tudo em câmera lenta. Minha mãe então resolveu ir para o bordel. Foi lá que ela encontrou abrigo e eu ficava escondida em um quarto. Do meu pai eu não soube dele nessa época. Na verdade, ele ficou bem debilitado, não só com o sofrimento, mas também com as pancadas que ela deu nele. Fiquei sabendo que não foi a primeira vez, mas que a última foi a pior. Os filhos dele não me deixavam chegar perto, minha mãe nem se fala. Os vizinhos denunciaram que no bordel tinha uma criança, mas nem os frequentadores sabiam disso, só a dona do bordel e a minha mãe. Alguns policiais chegaram no bordel e fizeram uma batida geral. E foi aí que a minha mediunidade começou. Eu ouvi uma voz que me dizia para me esconder no guarda-roupas, fechar uma das portas na chave, tirar a chave e deixar a outra porta destrancada, e jogar o que eu pudesse de roupas por cima de mim. Eu estava assistindo televisão e a voz me disse para deixar ligada, e eu fiz. Os policiais entraram e perguntaram por que da TV estar ligada.
e a dona do bordel disse que esqueceu de desligar. Eles foram abrir a porta do guarda-roupas e estava sem chaves, então só abriram uma porta. Olharam pela porta que estava aberta e foi colocando a mão no monte de roupas, e a TV aumentou o volume de tal maneira que todos se assustaram. O policial olhou para o lado da TV, o parceiro dele estava próximo e tão assustado quanto ele. Desistiram e foram embora. A dona do bordel veio assustada me procurar e eu estava lá, quietinha. Eu estava com 6 anos nessa época. Daí a dona do bordel pediu para minha mãe arrumar um lugar para me deixar, que não ia passar por isso de novo. E lá vamos nós, de novo à procura de um lar, entre aspas. Como é duro nascer numa família sem juízo. Eu sentia falta da minha cama, das minhas cobertas, da minha irmã. Poxa. Minha mãe pediu para uma conhecida ficar comigo até ela arrumar um lugarzinho para ficarmos. Mas minha mãe não tinha jeito. O karma dela era sexo e bebida. Não conseguia ficar sem homem. Arrumou um amante, onde ela passava as noites com ele no trabalho dele. E sim, me levava junto. A esposa dele descobriu e foi no trabalho para dar um flagrante. Mas não conseguiu. Eu já tinha sido avisada do que ia acontecer. A voz me orientou a me esconder e, claro, chamei a minha mãe. Ela perguntou como eu sabia e eu falei que eu escutei uma voz. Foram 2 longos anos assim. Vou resumir, pois os detalhes são sórdidos. Dormimos em bancos de praça. Um dia a viatura que o ex dela trabalhava parou na praça e pegou ela e levou para dentro da viatura. E queriam me pegar, mas a minha mãe falou para que eu corresse. 3 policiais abusaram dela. Eu subi numa árvore bem alta e lá fiquei bem quietinha até ver que tudo passou. Eu nem andava eu acho que ela nem andava direito. E eu odiei aqueles policiais. Ela arrumou um pescador que pagou um quartinho para eu e ela ficarmos. Num dia fui pescar com eles. Eu, por insistência dela, fiquei... Bom, tem uns detalhes que eu não vou ler aqui, gente. Bom, não deu certo com o pescador, ela não ficava com um homem só, eram vários. Por fim, seduziu o dono do cômodo e ficou pagando aluguel com sexo. Eu via nos olhos dele que eu não era bem-vinda ali. O cômodo ficava num bairro pobre de Natal. Esse bairro tem vários becos, vários traficantes e até hoje é preciso ser anunciado para entrar lá. Eu gostava de ficar nos becos andando e olhando para o céu, era o meu mundo. Em dias de brincadeiras como essa, eu ouvi um som que não consegui identificar, como se fosse um arroto. Olhei e vi um homem com estatura desproporcional ao seu corpo. Os braços eram muito longos, as pernas bem longas, e ele era branco, de cabelos pretos e lisos. As roupas pareciam de presidiário. Tinha umas listras cinzas e as roupas estavam bem sujos. Ele estava escorado no muro do beco, com uma das pernas de apoio e a mão no queixo, olhando para frente dele, que era uma parede. Eu só vi que ele era completamente diferente, porque ele tentou correr atrás de mim. Tentou, porque ele parecia correr em câmera lenta. Mas era assustador. Eu que não fiquei lá para ver se ele ia ou não ia sair do lugar. Corri que os pés até batiam na bunda. Pronto. Agora eu não tinha mais onde brincar. Eu não podia ficar com as crianças do bairro, pois eu era taxada de filha da... Literalmente, filha da... Ninguém queria brincar comigo. Minha mãe só piorava. Não trazia comida para casa, eu ficava com uma dor enorme no estômago. Fui levada ao hospital por causa dessa dor e me trouxeram um prato bem cheio de comida depois da avaliação do médico.
O médico chamou minha mãe num canto e disse a ela algumas coisas que ela não gostou. Ela prontamente me pegou pelo braço e eu disse que só ia depois de comer. E foi o que eu fiz. A moça me trouxe um prato de comida para levar para casa, entre aspas, né? Mas não durou para sempre. Então, comecei a ir em bairros longe para pedir comida. Tinha dias que eram produtivos e outros não. A minha irmã, não sei de onde, ela saiu e veio nos visitar. Passou fome também. Mas como ela é branca, bem branquinha, o pessoal da rua já era mais próximo a ela. Um casal de idosos começou a preparar um prato de comida para ela por dia, e quando minha mãe surtava, era lá que se escondia. Que ela se escondia, é isso? Ela estava bem, alimentada, ela estava com os filhos do meu pai. Ela me disse que a mãe foi lá na casa dele surtar para ver a minha irmã. Só se for para passar fome, coitada. Ela me disse que mãe foi lá na casa dele surtar para ver a minha irmã. Só se for para passar fome, coitada. Um dia, a minha mãe perguntou onde estava minha irmã e eu não falei que ela estava na casa desse casal. Eu tinha receio do que minha mãe podia fazer. Ela disse para trazer a minha irmã para casa e eu fui buscá-la. Daí ela trancou nós duas dentro de casa e saiu levando a chave. Foi aí que eu escutei aquela voz de novo. E essa voz me dizia para abrir a porta e me ensinou como fazer e falou para que eu falasse para minha irmã sair. E eu fiz. Eu falei para minha irmã voltar para a casa dos idosos e ela foi. Quando a minha mãe chegou, encontrou a porta aberta e estava bêbada e estava com uma arma branca, uma faca. E ela estava com uma faca de grande porte nas mãos. Perguntou por minha irmã e eu falei que deixei ela sair. Perguntei por que daquela faca nas mãos e ela disse que agora já não dava para fazer nada com a faca. Eu fiquei apreensiva e pensativa. Será que ela ia tentar fazer alguma coisa contra minha irmã? Eu ia vê-la fazendo isso? Perguntei para ela se era isso mesmo. Eu não devia ter perguntado. Ela virou para mim, com a manifestação do mal dentro dela, subiu na mesa como se fosse um bicho selvagem. Ela estava horrível, com a faca na mão, encostou a mesma no meu pescoço e disse: eu vou matar você, já que você deixou escapar a minha presa. Eu, hein? Nunca tinha visto aquilo, que horror. Quando eu me debati, eu não conseguia empurrar a mesa e eu comecei a chamar por ela. E o mal dentro dela me disse: ela não está aqui. Aí eu comecei a chorar. Eu já estava sem fôlego. Foi quando ela caiu da mesa e eu, sem forças para empurrar a mesa, comecei a chamar ela. Aí a mesa mesmo, ela encostou a mesa no meu pescoço. Encostou a mesa no meu pescoço. Eu não tinha força para empurrar a mesa. E eu comecei a chamar por ela, mas sem sucesso. Comecei então a chamar por Deus. Sempre confiei muito nele. E aí ela levantou, totalmente diferente. E eu tremendo de medo. Achei que o que estivesse dentro dela fosse tentar me matar de novo. O ser que estava nela puxou a mesa, sentou-se no chão e me falou para me aproximar dela. Me disse que o que tentou me matar não estava mais ali e ficou conversando de longe comigo. Era outro agora? Me disse para ser forte, que muitos tentariam me destruir, para pensar sempre em Deus e que todas as vezes que estivesse com problemas era para elevar meus olhos aos céus e falar com Deus. Ela falou algumas coisas da minha vida no futuro, inclusive que eu nunca me casaria. Hoje eu entendo por quê. Não encontrei nenhum homem que me tire os pés do chão. Nenhum que eu diga: eu quero casar com você. Não sei se vai acontecer, mas até hoje não aconteceu. Ela me disse seu nome, Pombagira Cigana, e que sempre estaria comigo. Quando eu precisasse, era só lembrar dela que ela viria. Não sei se as vozes que eu ouvi era dela. Eu não consigo identificar se é homem ou mulher, mas ainda tenho orientações dessa voz.
Ela me disse que iria subir e que minha mãe iria dormir o restante do dia, que era para ligar para alguém vir buscar a minha irmã, que ela estaria providenciando um jeito para me tirar dali. Eu fiz. Saí, tranquei a porta com a minha mãe lá dentro e fui perguntar para minha irmã se ela tinha o telefone de alguém da família. E ela me disse que sim. Eu falei, vamos ligar para eles virem te buscar. A mãe não tá bem. E fomos. Esperei junto com ela e me despedi. O meu pai, não sei porquê, nunca pediu para me ver. Todo esse tempo eu o visitei só em 88, quando eu estava com 8 anos. Depois o visitei em 1992 e em 93. Depois o visitei em 92 e em 93 ele desencarnou. Aí ele veio me visitar. Não sei o que disseram a ele. Pois bem, minha mãe dormiu até o dia amanhecer, lá no chão mesmo. Eu de vez em quando ia ver se ela estava respirando. Passei mais uns perrengues com ela. Bom, graças a Deus eu tenho um santo forte. Um dos perrengues é que eu queria voltar a estudar. Sempre amei ler e escrever. Ela, a contragosto, fez minha matrícula. Ela nunca quis me ver bem e feliz. Eu estava em sala de aula e ela chegava na escola bêbada, brigando, xingando, dizendo que tinha que me tirar dali, que eu só me comportava na escola. Os alunos que estavam na sala viram tudo. Ela foi até a porta da sala. Eu, envergonhada, saí chorando e correndo. Desci a escadaria de saída para a rua, escorreguei e desci a escadaria de joelhos, literalmente. Paguei até os pecados que eu não tinha naquele momento. Tenho cicatrizes até hoje, na pele e na mente. Num dia, eu estava numa praça com algumas crianças tão abandonadas quanto eu e chegou uma perua, uma Kombi. E dela saiu uma mulher e perguntou por mim. Chamou meu nome completo. Eu, preocupada, perguntei o que ela queria. E ela respondeu, o seu pai. E falou o nome completo dele. Me pediu, o seu pai, fulano de tal, me pediu para te perguntar se você quer ir morar num lugar que vai hoje na... Hã? O seu pai, o fulano de tal, me pediu para te perguntar se você quer ir morar num lugar que vai, não sei o que, vai hoje na cama, comida, roupas, banheiro para você tomar um banho gostoso. Ou seja, tudo o que eu não tinha naquele momento, né? E como eu já tive... Me bateu uma saudade dessas coisas e eu falei, sim, eu quero. Eu nem tinha roupas para levar, nem sapatos e muito menos lembranças. Já pensei, bom, vou abraçar meu pai e perguntar por que não ter procurado, por que ele não me procurou, né? Eu nem sabia que já havia se passado 2 anos. A minha mãe ficou sabendo e correu lá onde estávamos conversando. O mais impressionante é que eu entendia tudo que a moça dizia. E até lembrei das palavras da pombagira cigana, quando disse que ia começar a preparar a minha mudança. A minha mãe conversou com a mulher e ficou sabendo de tudo. Virou para mim e perguntou se era o que eu queria. E eu disse sim. E ela falou, você sabe que vai ficar longe de mim? Mas era tudo o que eu queria! Mas eu não falei isso, né? Só respondi que sim, eu sei. Então virou brava e falou, não serei mais sua mãe? Naquela hora, tanto faz, eu só dei de ombros para ela e entrei na Kombi e partimos. Chegamos a um orfanato. Eita, meu Deus, é um pior que o outro. O mais estranho é que a minha irmã estava lá, e totalmente mudada. Acredito que fazia uns dias que ela estava lá. Eu fui eufórica a falar com ela, mas ela me impediu colocando o dedo na boca em sinal de silêncio e me disse para falar que somos irmãs... Me disse para não falar que somos irmãs para ninguém, acho que é isso. E eu perguntei o motivo, e ela saiu sem dizer nada. Eu fui correndo para fora do orfanato e disse que eu ia embora de lá. Foi aí que descobri que não estava na minha cidade natal, e sim em Mossoró. Era final de 1986. Foi ali que percebi que a minha irmã virou minha inimiga. Mas isso é um outro relato. Como, gente? O tempo passou e eu nem vi.
Lá no orfanato eu me escondia, principalmente debaixo da cama. Era o meu refúgio e proteção. Lá eu me sentia segura. Uma menina da minha idade veio fazer amizade comigo. Não lembro de quando ela chegou no orfanato. Com muita dificuldade falei para ela o que estava acontecendo. Viramos amigas em tudo, inclusive no dia que trancaram a minha irmã dentro de um armário, essa minha amiga veio me avisar. A minha irmã queria ficar só com as meninas maiores, as de 10, 12 anos para cima. Pois bem, e foi uma de 17 anos que a trancou no armário enquanto as outras ficavam rindo. Cheguei lá e falei para a menina sair de perto do armário, mas ela falou não. Então eu juntei ela pelos cabelos, puxando ela enquanto a minha amiga abriu a porta do armário de roupas. A minha irmã já estava do pescoço para cima, bem vermelha, e ainda brigou comigo por ir defendê-la. Foi aí que ficaram sabendo que éramos irmãs, mas nunca voltou a ser bom. Só piorou o nosso relacionamento. Aconteceram mais algumas coisas sem relevância. O meu pai ficou sabendo que estávamos num orfanato e disse que era o melhor para nós. Fomos passar o fim do ano de 88 com ele. Fui na casa de uns parentes que nem sabia que existiam. Não me senti bem. Pedi para voltar para casa de papai, mas ele nunca quis. Como uma criança, eu chorei, reclamei, resmunguei, mas nada foi feito. Ah, minha irmã estava brincando de salada mista. Como ela era precoce. Voltei para o orfanato muito triste e de novo voltei a dormir debaixo da cama, para chorar melhor. A minha irmã foi acolhida num lar adotivo na casa da diretora do orfanato. Ela estava casada e não conseguia segurar gravidez, sempre abortava. A minha irmã morou com ela e o marido dela até aprontar com eles, e essa é outra história. Nas vezes que fui visitar a minha irmã, ela disse que havia sonhado conosco. No sonho estávamos eu, minha irmã e minha mãe subindo um morro de areia, parecido com o morro do Careca, na praia de Ponta Negra. Ela disse que minha mãe começou a afundar na areia. Ela parou para ajudar minha mãe e eu continuei subindo, olhando fixo para cima. Ela olhou em direção ao que eu estava olhando e viu a imagem do coração de Maria, aquele retrato, sabe? Tinha uma luz muito forte em volta da imagem e eu subia sem olhar para trás e com facilidade. Hoje eu sei o que quis dizer esse sonho. Está descrito no fim deste relato. A minha mãe foi me visitar lá no orfanato. Levou roupas, sapatos, dormiu comigo, perguntou se eu queria voltar a morar com ela, mas era a única coisa que eu não queria. Ela ficou apenas 2 dias, sábado e domingo. Ela me visitou mais uma vez e arrumou um emprego de doméstica. Olha que legal! Seria bom se ela não tivesse acabado com as bebidas alcoólicas da patroa. A conversa que eu ouvi foi o seguinte, que a fulana chegou e a viu caída no chão com todas as garrafas vazias pelo chão. Não sei quanto que ela bebeu, mas acabou com a vida dela ter bebido tanto assim. Quando eu estava com 11 anos, fiquei sabendo que o orfanato ia fechar por falta de verba e implorei para uma merendeira me adotar. Fiquei tanto na cabeça dela pedindo que ela cedeu. E como o orfanato logo fechou, o processo de conhecimento, tanto meu como dos filhos dela, foi bem rápido. Fui morar com essa merendeira, que era casada e tinha 3 filhos, um homem e 2 mulheres, mas essa é outra história. Em junho de 1993, o meu pai faleceu. Eu te enviei um relato sobre essa época. A filha mais velha dele comprou as passagens de ônibus para irmos até Natal, no velório, mas eu não quis ir. Eu queria ter a lembrança do meu pai sorrindo, não queria vê-lo num caixão e todo debilitado. Preferi ir na missa de 7º dia. Daí eu vi como a família tinha boas condições financeiras. Eu nem lembrava da casa dela. Nessa época, arrumei uma briga feia na casa da filha do meu pai, pois a tia dela, que veio para trabalhar na casa dela de doméstica e saiu de uma cidade minúscula no fim do mundo, queria me obrigar a limpar a casa, lavar louça, me humilhava por eu ser filha da minha mãe. Pô, eu não tenho culpa do meu pai ter se envolvido com a minha mãe enquanto a irmã dela estava internada para morrer. Brigasse com ele. Ele que era casado com ela. Ele que foi no bordel se encontrar com a minha mãe. Que culpa tenho eu?
mas sempre me trataram mal por causa da minha mãe. Chegaram a dizer que eu não sou filha do meu pai. Uma injustiça tratar criança assim, vai? Voltei para Mossoró pior do que saí. Voltei com a certeza de que eu não sou bem recebida em lugar algum dessa família. Ai, Ana, você pode até dizer, eu teria obrigado a fazer um exame de DNA, mas quem ia comigo? Eu estava sozinha, como sempre estive. E aqui é o fim do relato. Não, agora é o fim do relato, tá, gente? Agora é o fim. Com a passagem do tempo, cruzei com a minha irmã antes dela se mudar para Natal. Conheci o filho mais velho da minha mãe. Ele chorou muito quando eu fui ao encontro dele, mas chorou por consciência pesada. Ele nos conhecia lá do orfanato. Lembra que falei que nenhum lar adotivo queria ficar com ele? Pois bem, a prefeitura investiu nele, oferecendo curso de gastronomia. Ele era cozinheiro no orfanato quando fomos para lá. A vaga lembrança que tenho é dele perguntando se eu sabia que era irmã dele. Eu falei que não. Eu falei que não lembrava. Não sabia que era ele. E depois me lembrei de quando a minha mãe falava que eu tinha mais 3 irmãos. Ele pediu transferência do orfanato por não querer estar no mesmo lugar que nós, mas chorou que nem um bebê quando eu fui encontrar com ele. Descobri onde ele trabalhava e, por coincidência ou não, um dos filhos do meu pai era o diretor do lugar. O filho mais velho da minha mãe não tem um bom caráter. Eu toquei na ferida dele quando eu joguei na cara dele que eu não tive família, muito menos um lar por causa dele. Que se ele, que já era adulto, tivesse ficado conosco, as coisas seriam bem diferentes. Eu não teria passado por tantas coisas, nem por abuso infantil, nem apanhado tanto na vida. E isso eu estava falando para ele. Passou uns dias, ele me ligou perguntando se podia passar meu contato para as minhas irmãs, as filhas da minha mãe do primeiro relacionamento. E eu falei para ele, mas como assim você sabe onde elas estão? Foi conversando com elas que eu fiquei sabendo que ele sempre soube de nós, nunca nos apresentou. Faz 2 anos que mantenho contato com elas. A filha do meio me disse que a mãe não aceitava. A filha do meio me disse que mãe não aceitava, ficava presa em casa cuidando de criança. Queria que eles morressem, até chegou a dar leite fervendo para eles e banho em água muito quente, deixando eles com marcas na pele. Que situação! Meu Deus! A mais nova, que era um bebê quando fez cirurgia no intestino, hoje está com 49 anos, casada. Tem um filho de 25 anos e uma netinha que nasceu há pouco tempo e mora lá em Natal. A minha irmã, que foi para o Rio de Janeiro criança, está com 51 anos, separada e tem um filho de apenas 11 anos. Sofrida também e continua morando lá. Foi em Natal visitar, mas não quis ficar. O meu irmão, o mais velho, está com 53 anos. Esse não tenho contato, apesar de ter as redes sociais dele e o telefone. Ele é divorciado, tem uma filha e uma neta. Ele é igual à minha mãe no caráter. Preferi manter distância. Detalhe que o pai dos 3 estão vivos até hoje, nunca perdoou a minha mãe. Até escondeu dos filhos quem era irmão de quem. A mais nova, que foi adotada pelo avô, pai dele, nem sabia que era adotada, que tinha irmãos, quem era a mãe dela. Os filhos do meu pai estão todos vivos e apenas um não tem uma boa posição financeira. O filho do meu pai, que deu a surra em minha mãe e nos tomou a casa, está em uma situação difícil. Está com câncer nos rins e parece ser bem sério. A sua situação financeira também não está bem. Só sei a idade da filha mais velha do meu pai, que tem 71 anos. Tenho os telefones deles, mas não tenho contato. A minha irmã, filha da minha mãe com o meu pai, mantenho contato com ela, apesar dela não querer muita conversa. Ela ficou muito estranha. Até hoje, eu não entendo o porquê dela ter mudado tanto comigo. Ela foi a que foi criada como filha lá no lar adotivo. Os tutores dela tinham condições financeiras, ela teve todos os brinquedos, carinhos e roupas, ela teve um quarto maravilhoso.
Eu a visitei algumas vezes. Ela teve uma família. Ela teve uma família, Ana. Antes eu tinha muita raiva dela ser assim comigo, mas hoje eu oro a Deus para qualquer que foi o problema para se resolver. Hoje essa minha irmã, que é mais velha do que eu, 2 anos, está com 41 anos. Casou, mas não quis continuar com o marido. Tem 3 filhos de relacionamentos separados e hoje mora com um homem. Espero que ele não a maltrate. Ela continua morando em Natal. Eu tive um relacionamento de um pouco mais de 1 ano e meio. Engravidei. Ele morreu quando reagiu a um assalto no serviço dele e deixou a minha bebê com 6 meses. Eu já não morava mais com a família adotiva por inúmeros motivos de abusos físicos, verbais, muitas humilhações, e este é outro relato. Cresci como empregada da família, e esse será o relato, a maledite que me adotou. Eu não contei esse já, né? Contei ou não, meu Deus? A família do pai da minha filha quis tirá-la de mim, alegando que eu não tinha emprego fixo e nem lar. Me envolvi com um caminhoneiro e quando a minha filha estava com 1 ano e 5 meses, eu vim morar no interior de São Paulo, onde estou há 15 anos. O meu bebê está com 16 anos e é linda. Eu não estou mais com o caminhoneiro por motivos de abusos no relacionamento. Esse será o relato. Me envolvi com um maledito e eu estou com 39 anos. Voltando à minha mãe, apesar de tudo, sempre pensei nela. Sempre pensei, onde andará você, mãe? E sempre que eu pensava nela, uma voz me dizia que se algo acontecesse, eu ficaria sabendo e que a minha mãe não morreria sem que eu ficasse sabendo. No começo de 2018, não lembro o mês, eu sonhei com a pombagira cigana. Ela estava linda, com uma calça de cintura alta, bem social, blusa vermelha de mangas longas, óculos escuros, cabelos soltos, longos, de franja, brincos dourados com pedras velhas, vermelhas, pulseiras e colar do mesmo estilo. Eu estava esperando o semáforo abrir quando ela chegou ao meu lado e disse: "Sou a pombagira cigana, lembra de mim?" E eu respondi que sim, nunca a esqueci, nem que eu quisesse. E ela disse: "Eu tenho um recado para te dar, e é sobre a sua mãe. Em breve terá notícias dela. Me procure, fulana, me procure." Eu acordei com um eco no meu ouvido do "me procure." Levantei e perguntei para ela: "Onde eu vou te encontrar, mulher? Na igreja que não é. Então dê um jeito que eu vou aí ao seu encontro." Começaram as aulas do início do ano. E eu, como não estava bem financeiramente, procurando uma casa para mudar no bairro mais próximo da ETEC da cidade, foi lá nos a pé para a escola. Não sei. Mudei de caminho e disse à minha filha: "Quando eu voltar, vou colocar esse..." Peraí. Começaram as aulas do início do ano e eu, como não estava bem financeiramente, procurando uma casa para mudar no bairro mais próximo da ETEC da cidade, fomos lá nós a pé para a escola. Acho que é isso, ela e a filha. Mudei de caminho e disse à minha filha: "Quando eu voltar, vou pôr esse caminho para ver se acho casa com placa de aluguel." Na volta fiz exatamente o que planejei e dei de cara com um terreiro de umbanda. Vi o dia de reunião e fui, mas eles não faziam a linha de esquerda. Mas mesmo assim conversei com o marinheiro 7 Ondas e ele me trouxe o recado. Disse que minha mãe estava bem e que eu iria saber dela. Agradeci a boa vontade dele, afinal não é fácil uma linha de direita conversar com a linha de esquerda. Fiquei muito grata, segurei as lágrimas e fui para casa chorando. Depois de tantos anos, Ana, lembrar da minha mãe ainda me dói. 32 anos se passaram sem saber dela. Em outubro de 2018, cheguei em casa e o pai do meu namorado veio me dizer que uma mulher ligou na casa dele, lá da delegacia do idoso de Natal. Tinha um recado sobre minha mãe e deixou um número de contato. Liguei para ela e a notícia veio. A sua mãe, fulana, está internada em estado grave e não tem acompanhante.
Ela tá com uma cirurgia de colostomia. Eu preciso que venha um parente a retirá-la do hospital. E eu perguntei se o estado de saúde dela era grave. Não quis dar detalhes. Perguntei como ela me encontrou. E ela respondeu que o sistema de São Paulo é unificado entre os municípios, procurou por filhos e me encontrou. Aham, pensei. Daí eu falei que iria conversar com a minha irmã, que morava lá em Natal, e disse que se ela não quisesse ir cuidar de mãe, eu não iria ficar chateada. Mas ela quis cuidar, tratou muito bem dela. A minha mãe estava com câncer em estado terminal. Começou no útero e estava com metástase por todo o corpo. Ela viveu por 51 dias. Desencarnou em 12 de dezembro de 2018, com 66 anos. Os dias que minha irmã cuidou dela, sempre me enviou mensagem dizendo que ela não queria ficar lá, que ela queria ir embora, que não queria ver a cara feia da minha irmã. Antes de acontecer tudo isso no hospital, minha mãe passou todos esses dias bêbada, catando lixo na rua e morando naquele mesmo bairro perigoso que mencionei lá no início do relato. Antes dela morrer, veio me avisar. Eu fiquei acordada até umas 3 da manhã pensando nela e de repente a energia... Antes dela morrer, veio me avisar. Eu fiquei acordada até umas 3 da manhã pensando nela o tempo todo e de repente a energia dela acabou. A energia dela acabou. E aí de manhã, umas 5 horas da manhã, a minha irmã ligou e respondi: eu sei, mana. Se você quiser que eu vá para Natal ficar com você, eu vou. Passou uns dias, eu peço uns dias no trabalho e vou. E ela disse que não precisava. Pediu para os outros irmãos acompanhá-la em tudo que fosse preciso, mas nenhum foi. Ela fez tudo sozinha. Com certeza ficou arrasada. Não deve ter sido fácil. Mas como já mencionei, a minha irmã é calada, não sei sobre nada. Ela simplesmente não fala. Sofre, chora, mas não fala. Hoje estou estudando a doutrina espírita, mas não fico sem pensar na minha amiga pombagira cigana. Que bom que mãe se foi, Ana. Agora sabemos onde ela está. Grata por ler o meu relato, é um longo desabafo. Beijos e sucesso para o canal. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Longo, né? Agora já acabou, já deu, né? Já acabamos os relatos por hoje. Porque, gente, e aí? Quanta coisa. Vocês viram tudo que ela passou? E eu pensando, né? Nossa, ela cuidando, defendendo, catando o cabo da vassoura, tacando no outro, defendendo a irmã. Pensando, ela devia estar com uns 12, 13. Tinha 6 anos. Passando por tudo isso, fazendo tudo isso. 6 anos. Fugindo, se trancando. É uma coisa que a gente não consegue imaginar. A gente lê, a gente vê em filme, em seriado, mas aí você vê que acontece. Aí de repente você cai na realidade, tipo, gente. Ai, é assim, eu não consigo entender como